Olá, eu sou Sidney Miranda, sejam muito bem-vindos à Via Cultural Mix. Essa é a terceira aula de fotografia em que nós falaremos sobre a percepção do fotógrafo. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a percepção dos fotógrafos diante da sociedade, muito baseado ainda nas ideias da Vivian Maier que a gente falou na aula passada. Ela apresenta pra gente o mundo dela, uma percepção através da realidade dela. No momento em que esse fotógrafo e essa fotógrafa vão ter esse momento de poder registrar de uma maneira mais prática, mais leve, do que levar uma máquina enorme para os lugares, através dos filmes principalmente, a gente vai ter uma questão que a gente vai conhecer o mundo dos fotógrafos. Então a gente vai conhecer a percepção deles do mundo. Pode ser que essa percepção não seja real, muitas vezes não vai ser, porque eles vão ter uma intenção na hora de registrar. E pode ser que essa intenção não seja real, seja uma criação dele. Muito do que a gente fala de fotografia traz essa questão entre a realidade e uma criação, porque se a gente pensar uma foto, ela sempre vai ser um recorte de uma percepção. A gente nunca consegue ver uma totalidade naquilo. Então, o que é uma realidade dentro da fotografia, geralmente é quase nada, Quase nada é uma realidade dentro da fotografia, porque sempre a gente vai depender desse recorte, dessa intenção. O fotógrafo sempre vai registrar uma face daquela imagem e não o todo, Então a gente sempre vai ver dentro da fotografia uma pessoa de frente. Ela de costas a gente nunca vai ver dentro daquela mesma fotografia, a não ser que a gente faça um processo que consiga registrar todo esse movimento, mas ainda assim vai ter uma limitação nesse sentido da realidade. O fotógrafo se torna um observador do mundo, a partir desse momento que tem essa praticidade dessa forma de fotografar. E isso ajuda muito a gente a entender essas questões, por exemplo, de fotojornalismo e tudo mais. Que a gente vai compreender como que esse fotógrafo vai observar um pouco dessa realidade ou do que está acontecendo ou do que ele quer salientar dentro da fotografia. Porque o fotógrafo ele não vai ser isento dessa sociedade, não tem como ele não ter um lado, por exemplo. Ele sempre vai mostrar aquilo que ele quiser mostrar, Já que a fotografia ela vai ser sempre esse recorte dessa realidade ou dessa ilusão. Um ponto importante dentro disso é a gente perceber em um objeto simples. Vamos imaginar um copo. Um copo, eu posso pedir para várias pessoas fotografarem o mesmo copo dentro da mesma situação, com a mesma luz, e a foto nunca vai ser igual. Principalmente se essas pessoas tiverem uma intenção a partir desse objeto. Então, ela pode fotografar esse copo tanto de cima como de lado, ou de muitas maneiras, ou fazer só um detalhe desse copo. Ainda vai ser o mesmo copo, mas representado de maneira diferente. Então, a intenção vai contar muito dentro da fotografia. E é por isso que eu falo, já estou falando nas outras aulas, desse termo, da intenção. Porque ele guia exatamente o que a gente vai construir dentro da fotografia. O que a gente quer mostrar e da maneira como a gente quer mostrar. A autora Susan Sontag, nesse livro sobre fotografia, ela vai trazer uma questão muito importante que a fotografia trouxe, que é a percepção de beleza. Geralmente, ela comenta, que geralmente a gente fotografa o que a gente acha bonito. Logo, a gente determina a beleza através da fotografia. E mesmo que seja algo feio para a pessoa vai falar: acho este objeto feio, belo. Então, ela sempre vai atrás de uma estética dentro dessa imagem. E geralmente, esse olhar vai sempre atrás do belo, ou do que aquele fotógrafo considera belo. Isso é muito importante para a gente entender que
quando a gente vai fazer uma foto, por exemplo, quando a gente é registrado por outra pessoa, a gente sempre vai querer evidenciar o lado em que a gente gosta mais e mostrar essa experiência da beleza, né? Então, é também pensar e refletir sobre as outras formas de fotografia. Por exemplo, o fotojornalismo, que ele vai trazer questões de guerra, de notícias e de muitas informações que são extremamente violentas, e ainda assim ele pode ter uma questão da experiência da beleza, por mais cruel que essa imagem possa parecer. Porque dentro também do fotógrafo, né, dentro das referências dele, ele vai ter toda a referência também da história da arte. Logo, a gente também consegue fazer esse link entre o que seria essa imagem bela. Então a gente pode fazer uma composição no meio de um desastre e ela ter esse princípio do pensamento, da composição, do que foi considerado belo a partir da pintura, por exemplo. Muito disso, desse pensamento, né, em cima do fotojornalismo, vem num outro livro da Susan Sontag que chama Diante da Dor dos Outros. E ela vai trabalhar nesse livro exatamente falando sobre esses limites entre o que esse fotógrafo vai registrar e o que está acontecendo. Até que ponto existe uma estética dentro disso e até que ponto essa estética vai corroborar para que aquilo continue ou não. Né? Então, é interessante perceber nesse livro exatamente esse ponto, né, em que, mesmo que sejam imagens que nós estejamos acostumados a ver todos os dias no noticiário, elas ainda assim carregam informações que são de princípios, por exemplo, da beleza. Né? Então, por mais que tenha essa carga, ainda assim, por conta da repetição dessa mesma imagem e desse mesmo tipo de cena, a gente acaba se acostumando, né, dentro dessas questões. Algo que é muito interessante como ela trabalha no livro, né? Ela, ao longo do livro ela vai trazer muitos exemplos de como isso acontece. Então, diante disso, né, desse pensamento da percepção do fotógrafo, eu vou trazer alguns exemplos de fotógrafos que trouxeram essa questão da percepção diante dessa sociedade. O primeiro fotógrafo que eu vou mencionar é o Henri Cartier-Bresson. O Bresson é um clássico no meio da fotografia, porque ele tem uma questão de composição muito bem determinada e super clássica dentro da fotografia mesmo, né? Porque ele vai usar de regras de terço, né, da proporção áurea, para orientar muito das suas composições. E um ponto muito importante é que ele registra o que ele considera ser um momento decisivo, que é aquele momento em que a foto nunca mais vai existir naquela cena. Né? Então, ele vai ter um registro de alguém pulando ou de uma bicicleta passando dentro daquele momento. O que eu acho interessante é perceber que muito do trabalho dele tem essa questão da espontaneidade, algo que é muito vendido dentro da fotografia, de que fotos que são mais interessantes são espontâneas. Algo que não necessariamente vai acontecer, porque nem sempre cenas interessantes vão acontecer. E é por isso que, de novo, a gente volta para a intenção. Né? A gente não precisa esperar sempre que uma cena interessante aconteça. Se a gente tem uma intenção, a gente consegue criar essas cenas. E também nada garante que o Henri Cartier-Bresson não esperou aquela cena acontecer, porque ele pode ter perdido também muitas imagens a partir desse momento que estava, por exemplo, a câmera desregulada. Então, esse acaso pode não ter acontecido, ele pode ter sido provocado. Então, essa montagem de imagens, ela sempre existiu. Né? Essa criação da realidade sempre existiu desde a pintura. Então a gente cria realidades e a fotografia vai fazer parte disso também. De uma maneira expressa, mais rápida do que uma pintura, mas ela ainda faz parte desse pensamento. É legal a gente ter esse pensamento não para apenas criticar o Bresson e algo assim, e sim para a gente entender como funciona a fotografia. Ela é cheia de intenção, ela acontece através de um pensamento. Ela não é apenas um disparar de câmera. Né? Então, por mais automático que seja a nossa questão de registro e tudo mais, ainda assim a gente tem um pensamento, uma intenção, por mais subjetiva que seja. Já aqui no Brasil, a gente vai ter a Nair Benedito, que ela também, através do fotojornalismo, vai trazer uma outra vertente, que ela vai registrar mulheres dentro dos seus cotidianos, trabalhando e sendo amadas, né? Então, tem várias questões, né? Desde questões feministas dentro do trabalho dela e também da maneira como ela representa essa mulher de um olhar de uma mulher. Então, esse ponto é muito importante, porque muito do fotojornalismo que a gente conhece, ele é feito a partir do pensamento e da visão de homens. Algo que, ao longo do tempo, está sendo mudado, e que ótimo que esteja mudando, porque a gente tem uma noção de outras realidades, de outras percepções, né?
principalmente no trabalho dela, tem uma questão política muito forte dentro dessa questão de retratar essas mulheres e também de denúncia, né, às violências que essas mulheres também sofrem. Algo muito interessante no trabalho da Nair é que ela fala que ela registra imagens que nós não percebemos. Então, é exatamente esse cotidiano, nesse momento que está acontecendo, que ela registra. Mas, de novo, com intencionalidade, porque ela tem um discurso, ela tem uma fala a partir dos registros dela. Algo que é muito importante e que também vai ser uma forma de construir um trabalho, né, a partir do que a gente acredita, do que a gente reflete por meio da fotografia. Outro fotógrafo que eu vou mencionar aqui é o Walter Firmo. O Walter Firmo vai ter uma importância enorme para a cultura brasileira, porque ele vai ser um fotógrafo que vai fazer exatamente o registro da nossa cultura. Ele vai ter o trabalho dele voltado para festas culturais brasileiras. Isso é muito importante, né, para o registro da nossa história a partir de um brasileiro. Algo que há pouquíssimo tempo atrás a gente tinha essa percepção a partir do olhar de alguém que não estava vivendo aquela realidade, entendendo o que tudo aquilo significava. Então, é uma pessoa fora, né, desse contexto. Enquanto isso, o Walter Firmo ele está inserido nesse contexto, entendendo tudo isso e, por meio do fotojornalismo também e fotos documentais, ele vai trazer essa questão de trazer as cores, tanto que ele é considerado um mestre das cores. Então, por meio dessa questão, dessa percepção das cores e de como ele compõe essa imagem, a gente vai ter um olhar sobre esse fotojornalismo de outra maneira. A gente vai ver o Brasil de outra maneira, além do que é esse fotojornalismo de fotos super cinzentas e preto e branco. Então a gente vai ver esse fotojornalismo através de cores. E além disso, muito do trabalho dele vai trabalhar essa questão cultural brasileira e contar a história do Brasil, através dos afetos, dessa relação com as festas e também do cotidiano. E é isso, que ele vai, através dessas festas, registrar as pessoas que estão ali vivendo, os cantores, quem fez parte dessa história do Brasil até hoje. Então, é muito importante o trabalho dele como essa questão de entender como esse Brasil é registrado. E também eu recomendo que vocês pesquisem um pouco sobre a exposição No Verbo do Silêncio, a Síntese do Grito, dele, que ele fez uma retrospectiva no Instituto Moreira Salles. Essa exposição ela está caminhando, pelo Brasil todo, assim, acredito que logo logo vai estar em outros estados, mas ela já passou, pelo Rio de Janeiro, passou por Salvador e acredito que vão para outros estados exatamente pela importância do trabalho dele dentro desse contexto de ser um fotógrafo que está sendo descoberto nesse momento com a sua validação de fato, porque nesse momento esse fotógrafo, o Walter, tem o seu acervo fotográfico pertencente ao IMS, o Instituto Moreira Salles, algo que vai fazer com que ele perpetue o trabalho dele ao longo da vida. Então, é importante também a gente ver esse lado e principalmente entender que é um fotógrafo vivo, que muito da história que a gente menciona são pessoas que já morreram e tudo mais, e ele está fazendo história neste momento. Então, ter esse trabalho perpetuado, através desse instituto e tudo mais, traz também um pouco mais dessa percepção, dessa pessoa através da nossa cultura. Agora, trazendo outro tipo de percepção, eu trago a fotógrafa Mariana Maltoni. Aqui, o registro dela vai ser por meio da moda. Então, aqui a gente vai ter um registro de uma realidade que ela vai estar deslocada do que seria esse real do fotojornalismo, Ela não vai ser só uma realidade que vai ser construída dentro dos ambientes em que aqueles personagens convivem, e sim dentro de um estúdio, por exemplo. Então, além dessa mistura, de ela colocar um estúdio e ter uma luz artificial dentro do trabalho dela, ela também vai registrar muito da juventude, de histórias de pessoas LGBTQIA+, e também de muito uma questão da moda como um principal ponto. Algo que, dentro da questão dos significados e tudo mais, vão trazer novas características para esse modo de registrar uma realidade e também de uma forma que não vai ser tão literal. Ela vai trazer por meio de símbolos, e também de elaborar essas imagens de moda por meio de questões manuais, a foto ser feita por meio de impressões, e também
misturando o digital e o analógico dentro dos seus registros. Então, é uma fotógrafa que está também acontecendo nesse momento, né? Assim como também a Nair e o Walter, são fotógrafos que estão fazendo a sua história nesse momento e são também essa maneira de ver o Brasil, né? E de perceber e de ver a nossa percepção sobre o Brasil dentro das realidades de cada um deles. A gente vê diferentes histórias acontecendo dentro do trabalho de cada um deles. Algo que é muito interessante na fotografia, porque por trazer essa percepção de cada um, a gente convida o outro a conhecer a gente, né? E aí é exatamente esse caminho que a gente vai trazendo. Por mais que a gente não queira fazer um trabalho que seja autobiográfico ou algo assim, ainda assim a gente está falando sobre a gente. Porque se a gente escolheu fazer um trabalho, independente do que seja, ainda assim é a nossa história. E por isso é muito importante que a gente entenda a questão do nosso entorno e como isso influencia muito da maneira como a gente cria, né? Seja fotografia, seja arte ou seja qualquer outra linguagem que a gente possa se expressar. Esse entorno vai fazer muito sentido para aquele trabalho, né? Porque ele vai fazer também parte da sua história e ele vai contar essa história junto com você. Então hoje eu convido vocês a perceberem um pouco desse entorno, entender como que esse entorno influencia na sua produção de foto ou de arte, né? E também conseguir captar ele de alguma forma, seja por meio de imagens que vão ser sem tratamento, né? Ou que vão registrar aquele momento daquela forma, ou por meio de manipulações mesmo, né? Então é a partir disso que a gente vai entendendo um pouco mais sobre a nossa proximidade com a fotografia e com o que a gente quer fotografar também. Então fica o convite, observe e fotografe, né? E veja o que você quer fotografar e o que você não quer fotografar e também se questione o porquê que eu quero fotografar tal objeto e não outro, né? Para entender também o que você quer dentro da sua fotografia. Bom, por hoje é isso. Eu agradeço quem chegou até aqui e até a próxima aula. Tchau!